Muito boa tarde a todos e a todas. O pessoal está entrando aqui. Muito prazer. Eu sou o Isaac Ramírez Zettuni. Pessoal que está entrando. Puder mandar aí no chat, quiser já deixar aí o seu boa tarde aí para a gente ver que vocês estão ouvindo. Boa tarde, ó, o pessoal entrando, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é um dia muito especial. O pessoal vai entrando aqui. Espero que todas e todos estejam bem. Estão ouvindo bem aí? Manda um sim aí no chat, por favor. Boa tarde. Legal. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Abratene Conference. Essa é a primeira edição de um evento aí inédito. Vocês vão saber mais detalhes daqui a pouco. Ô, Isacão, eu quebrei o protocolo aqui, cara. Eu fiquei Ô, André, boa tarde, André. A gente combinou de eu entrar só a hora que você anunciasse aí, mas, pô, bacana, meu. Ó, o pessoal entrando aí, estou muito feliz. Muito legal, muita gente entrando. Obrigado por todos aí, porra, muito bacana. Muito obrigado. Muita gente, olha, muitos amigos, pessoas que trabalham na Ampla, pessoal de associados. Do mercado. Olha, tem muita gente. Pô, o Kaique, nosso ex-colaborador, legal, Kaique, bacana. Andrews, o nosso professor de inglês, muito bacana. Que legal, bacana. Quanta gente boa aqui. Luiz SPS, o Ziglio tá aí. Bastante gente. Pô, gente, obrigado a todos. Pessoal que está entrando, já vai deixando no chat aí qual a expectativa de vocês, por que vocês estão aqui, o que interessou a vocês aqui no evento, se é o painel da Abratene, se é a palestra do professor Zé Carlos, que daqui a pouco a gente também vai apresentar. Quem são vocês? Manda aí nome, presente, de onde vocês são, qual empresa, para a gente também poder ir identificando vocês. Ó, pessoal de São Caetano aqui da GM, Alexandre Aragon, grande amigo aí, obrigado pela presença. A gente vai enrolando aqui, né, André? Porque o pessoal vai entrando nessa coisa de eventos virtuais, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal parar, estacionar o carro, poder chegar. Né? Mas a gente está muito feliz aqui com a presença de todos. Já são 4:01. A gente tem uma pauta aqui. Ó, o pessoal do Brasil todo entrando aqui. Que legal, que legal. Essa é a Abratene, né? A associação que nasce para unir os players aí de no-breaks do Brasil todo, as pessoas interessadas. Lembrando que hoje, para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar de novo, eu sou Isaac Ramírez Zettuni, eu sou fundador da Tomorrow Branding, aí uma das parceiras da Abratene, vocês vão saber mais detalhes aqui. Eu serei o mediador de vocês nesse evento, nesse encontro inédito e muito importante aqui para o universo de no-breaks no Brasil. O pessoal vai entrando aqui, ó, o pessoal não para de entrar aqui, hein? Que bom, que legal. Ó, lembrando que esse é um evento online, aliás, esse é um movimento, o André vai falar daqui a pouco, esse é um movimento que nasceu no virtual, então vocês, espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem a gente, acompanhar bem a gente tem aqui uma ferramenta de interação que é o chat, então você que está entrando, deixa a sua empresa, de onde você é, as suas expectativas aqui para o evento, a gente vai ter espaços aí para trocar ideia, então lembrando aqui, né, a nossa agenda, daqui a pouco eu vou chamar o painel aí, onde o André ele vai apresentar e lançar a Abratene para o mercado. É um momento que marca a ativação, né, da Abratene oficialmente. Na sequência, a gente vai ter um bate-papo para dúvidas. Ó, legal, o pessoal está mandando aí que a imagem e o som tão bons, ótimo, legal, legal. Qualquer coisa, vocês nos avisem aí no chat que a gente vai acompanhando. Também agradecer o Bruno, aqui presente, o professor que estão com as câmeras desativadas aí, daqui a pouco eles ativam. Na sequência, a gente vai ter a palestra Transformação Digital e a Tecnologia como Ferramenta de Inovação nos Modelos de Negócio, pelo reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, um dos maiores polos de inovação do Brasil. Eu tenho muito orgulho de falar isso e ter essa marca aqui com a gente nesse evento, o professor doutor José Carlos de Souza Júnior. Para os ex-alunos, né, André? Dizem que é Zé Carlos, né? E tem ex-aluno aqui. Tem ex-aluno aqui, eu vi que tem o Luciano aqui,
tem o Rafael, tá aí, tem muito bem-vindo, galera da muito Mauá. bem-vinda você que está entrando. Bom, então acabei de repassar aqui a agenda, tá? Na sequência, então, de cada fala do André, depois do professor, a gente vai ter aí um espaço de 5, 10, 15 minutos aí, dependendo, para trocar alguma ideia, tirar dúvidas. Importante, no final aqui do evento, fiquem até o final, a gente vai disponibilizar também no chat o link para quem tiver interesse em solicitar o certificado oficial de participação aqui no nosso evento. É um momento importante, né? Tem conteúdo, tem lançamento, então a gente faz questão de marcar esse evento. Já reforçando aqui, quem estiver entrando novamente, deixa aí no chat quem é você, o que te atraiu nesse evento aqui, na nossa primeira Bratene Conference. E antes de chamar aqui, abrir a palavra aqui para o André, até para respeitar o nosso tempo aqui, né? Eu queria só deixar uma reflexão. A gente estava fazendo o alinhamento aqui do nosso evento durante a semana, e ontem surgiu uma reflexão muito interessante, válida para empresas e pessoas, né? Tem uma inspiração no Philip Kotler, que é o pai do marketing, mas a reflexão é a seguinte, né? Existem 3 tipos de pessoas e empresas, né? Aquelas que vivem perguntando o que aconteceu, aquelas que perguntam a todo momento o que está acontecendo, e aquelas que dizem o que tem, que o que vai acontecer, né? Então, a Bratene Conference é um evento das pessoas e empresas que estão dizendo e vão ditar um ritmo significando aquilo que tem que acontecer. Então, com muito orgulho, eu chamo agora, passo a palavra para o presidente da Associação Brasileira dos Representantes e Assistências Técnicas Especializadas em No-Breaks e Estabilizadores, André Delcídio, é com você. Obrigado, Isaac. Boa tarde a todos. Eu já estava dando uns boa tardes aqui no chat. Olha, eu estava muito ansioso e muito aguardando esse momento, mas eu não imaginava que eu ia ficar tão feliz vendo tanta gente participando, porque eu vou contar um pouco aqui a história, mas é um trabalho já de muito tempo que a gente tem feito, que a gente sonhou lá atrás, e hoje ele tá se tornando realidade. Então, é um privilégio muito grande estar presidente da Bratene, mas mais do que estar presidente, estar fazendo parte deste movimento, que é tão importante para o nosso mercado. Então, acho que o Isaac bem colocou aí, acho que é um privilégio nós da Bratene, todos que estão participando aqui, que entraram nesse evento, de alguma forma estão fazendo parte disso, e vão ser as empresas que vão dizer o que tem que acontecer. Eu acho que isso é um posicionamento, acima de tudo, estratégico e competitivo. Então, muito prazer que eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês, com bastante orgulho, com bastante responsabilidade de tudo que a gente tem que fazer. Aqui é só um começo, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Eu não consigo mais ver o chat. Deixa eu só arrumar aqui para eu não... André, só reforçando, a gente está acompanhando aqui, qualquer coisa a gente te avisa, tá? Tá, mas vocês estão vendo minha tela aí, tudo bem? Estamos vendo. Pessoal, estiver vendo aí, manda um sim no chat. Boa! Ah, legal, porque eu não estou vendo o chat mais, tá? Legal, Isaac. Então, eu vou ficar aqui concentrado. Beleza, vamos lá, gente. Então, vamos contar um pouquinho aqui da nossa origem, né? Como é que surgiu a Bratene, porque é interessante. A gente ainda não tem certeza disso, mas talvez seja a primeira associação online, virtual, criada no Brasil, né? A gente, como eu disse, ainda não tem certeza disso, mas é possível que sim. E tudo começou quando a gente... lá em março, no fatídico março de 2020, quando estourou a pandemia lá, pelo menos para nós na Ampla, foi dia 17 de março, essa data está muito marcada para mim, e foi um momento muito tenso, foi um momento assustador. E para quem é empresário, para quem tem negócios, como a maioria dos associados da Bratene,
nós nos vimos num cenário de não saber o que fazer, porque nós temos nossos técnicos que vão até os clientes fazer manutenção, e as empresas começaram a se fechar, mas, por outro lado, precisavam trabalhar algumas, são gênero de necessidade, hospitais, principalmente, né? E como que você manda um técnico entrar no hospital no meio de uma pandemia? É correto? Não é correto? O que que a gente faz? E, nesse momento, a gente percebeu que não tinha quem recorrer, que nós não tínhamos uma rede formal, oficial, onde nós pudéssemos debater, onde pudéssemos conversar e falar sobre dificuldades e sobre, enfim, possibilidades e formas de lidar com aquela situação. E aí nós começamos de uma forma muito orgânica a fazer algumas reuniões online. Eu lembro até na época, nas primeiras reuniões, muitos não tinham, ou não tinha câmera, ou não tinha microfone, ou enfim, ou não conseguia entrar na conta, era bem difícil. Mas a gente começou a fazer uma série de reuniões e começou a entender, começou a compartilhar dificuldades e começou a compartilhar aprendizados no meio daquele momento tão desafiador. E nós entendemos que tinha muito mais do que o que a pandemia mostrou, que nós tínhamos muita coisa a discutir, muita coisa a aprender um com o outro, muita experiência para trocar, muito desafio para resolver juntos, né? Muitas empresas com 10, 15, 20, 30, 40 anos de mercado e nós nunca tínhamos nos falado, né? Então, essas reuniões foram acontecendo aí mensalmente, muitas delas a gente convidou alguns fabricantes, tivemos o prazer de ter o pessoal da PHD, o Marcos Donato participou o pessoal da Logmaster, participou o pessoal da Zael, participou o pessoal da Ingetron. Então, nós fomos fazendo algumas reuniões e fomos entendendo que a gente precisava ter um movimento. E o fato de estar online facilitou, viabilizou a principal dificuldade que nós tínhamos, porque estamos espalhados pelo Brasil todo. Então, isso sempre foi um grande dificultador, porque como vamos fazer uma associação, onde ela vai ser? E o online viabilizou isso. Então, a gente começou a fazer essa série de reuniões, e em 2021, logo no início do ano, na verdade, foi no finalzinho de dezembro, nós demos nome, batizamos, criamos a associação, começamos a pagar mensalidade, fizemos a eleição da diretoria provisória, que é composta por mim, tem o Bruno Fresarim, da Brumatec, que é nosso diretor-secretário, e a Fabiana Jimenez, que é diretora financeira da MAG Engenharia de Salvador. Então, fomos eleitos como conselho provisório. Em 2021 começou esse trabalho. Então, hoje é onde nós estamos dando grande pontapé, mas esse é um trabalho que já vem sendo construído, é um trabalho de formiguinha, um trabalho desafiador, já está sendo feito há quase 2 anos, né? Então, a Bratene, ela vem sempre focando em um tripé, né? Então, o primeiro é o cliente. Então, nós entendemos que o mercado precisa ter mais ferramentas, precisa ter uma melhor forma para poder escolher as empresas que vão prestar serviço de manutenção, de no-breaks ou de estabilizadores, né? Entendemos também que temos os fornecedores, principalmente da cadeia de no-break e de estabilizador, que também tem diversas demandas que uma associação de prestadores de serviços de assistência técnicas podem ajudar. E, principalmente, as empresas de serviço e venda, né? Esse é o nosso principal cliente da Bratene, digamos assim, né? Então, nós dizemos que somos uma associação mediadora e facilitadora que busca unir os players interessados em promover um mercado de no-breaks no Brasil mais sólido, regulado, organizado, justo e valorizado. Esse é o nosso discurso principal, né? E nós temos aí 3 palavras que norteiam todas as nossas decisões, todas as nossas iniciativas, isso desde o início, que é organizar, unir e valorizar. Então, a gente entende que se a Bratene conseguir cumprir
com esses 3 requisitos para os 3 pilares interessados, teremos cumprido a nossa missão, né? E temos aqui o nosso slogan, que é União e Energia para quem cuida de quem não pode parar, né? Temos nosso propósito, que é desenvolver, regulamentar e valorizar o mercado de no-breaks no Brasil. E a nossa missão, que é proporcionar justa representatividade junto aos fabricantes, clientes e o relacionamento duradouro, ético, comercial e profissional entre as associadas. Falando um pouco da nossa atuação do ponto de vista operacional, hoje a gente está bem organizado, embora estejamos ainda no começo de uma jornada muito longa, né, mas a gente tem uma atuação já definida em 4 diretorias estratégicas. Essas diretorias são relacionamento com fornecedores, atividades e eventos, expansão e relações institucionais. Vou falar um pouquinho de cada uma delas e os principais pontos de atuação, tá? Então, primeiro, a diretoria de relacionamento com fornecedores. Essa diretoria é focada no mercado de fornecedores do mercado de no-break estabilizadores. Então, fabricantes e importadores e fornecedores de no-breaks, de estabilizadores, baterias, componentes eletrônicos, gabinetes, equipamentos, enfim, tudo que está envolvido na cadeia produtiva do no-break estabilizador é foco dessa diretoria. Então, a gente tem uma série de iniciativas já pautadas e que estão começando a ganhar corpo. Então, promover capacitação técnica de credenciadas, auxiliar na expansão. Então, o fornecedor que precisar ampliar ou alterar ou incluir novas assistências técnicas no seu portfólio pode recorrer à Abratene, que vai ter empresas credenciadas e que vão ter o selo Abratene, que eu vou falar um pouco mais para frente, que vão garantir que esse fabricante vai ter uma prestação de serviço adequada, né? Auxiliar na divulgação técnica comercial, então lançamento de novos produtos, de novas tecnologias, os fabricantes podem também usar a Abratene para fazer essa divulgação em massa, fazer essa divulgação de uma forma mais organizada para atingir toda a cadeia, né? E fornecendo informações ao mercado, né? Também retornando para os fabricantes como um centralizador de conhecimento e de informações, porque nós estamos na ponta ali, né, fazendo a manutenção dos no-breaks que foram fabricados, né? Então, a gente está, às vezes, o fabricante faz a venda e fica algum tempo, às vezes nunca mais volta a ver aquele cliente. E nós estamos lá periodicamente. Então, a gente tem informação do que está acontecendo, se ele pretende renovar aquele parque, quais são as experiências que ele tem tido, quais são as necessidades que o mercado tem trazido, né? Então, isso é uma fonte, acredito, inestimável de informação para os fabricantes. Depois nós temos a diretoria de atividades e eventos. Essa diretoria ela é focada nos associados atuais. Então, um dos trabalhos que a gente já tem feito é de criar e organizar grupos de discussão. Então, para quem é assistência técnica que está aqui nos ouvindo, nós temos uma série de assuntos e de desafios que talvez a gente não consiga resolver sozinho, mas que juntos com certeza vai ser muito mais fácil. Então, a gente tem já uma série de temas que podem ser debatidos nesses grupos de discussão, sempre online, óbvio, né? Então, atração, retenção de talentos, remuneração de equipe, técnicos de campo, melhores práticas, como trabalhar com plantão, sobreaviso, softwares que a gente usa, sistemas de controle, enfim, trocas de informações que não comprometem em nada a nossa atuação individual, mas que podem colaborar de forma absurda para o nosso desempenho, né? A gente quer criar o selo Abratene de qualidade. Esse selo, a ideia é que ele seja oferecido às empresas que atenderem os critérios que serão definidos pela Abratene como mínimos para uma empresa atuar com qualidade no mercado, né? Então, como eu disse, muito importante esse selo, nós estamos construindo. Então, quanto mais pessoas fizerem parte da Abratene hoje, quanto mais empresas fizerem parte dessa discussão, melhor vai ser. Mas a ideia é que, quando isso estiver consolidado, que isso diferencie do mercado uma empresa que tem boas práticas, uma empresa que respeita
colaboradores, que tem funcionários registrados, que é credenciado por fabricantes de forma adequada, que tem os equipamentos em laboratório adequado, que tem as ferramentas, que tem os técnicos contratados da forma adequada, enfim, que pode realmente prestar o serviço de qualidade, porque a gente tem visto, especialmente, acredito que por conta da crise econômica dos últimos anos, mas uma criação quase que diária de empresas de manutenção. Então, às vezes, um técnico da empresa, ele sai e no dia seguinte ele montou uma empresa de manutenção e está fazendo um orçamento por metade do valor que você faz. E não é questão de querer cobrar mais caro, não é questão de querer fazer cartel ou qualquer coisa do tipo, mas nós cobramos um preço porque nós temos uma história, nós temos uma estrutura, nós temos responsabilidade, e isso tem que ser valorizado. Então, o mercado precisa entender a diferença de um profissional, de uma empresa séria, de uma empresa que vai entregar um serviço de qualidade, e de uma empresa que talvez só prometa, né? Então, mais capacitar a equipe técnica, então a gente já tem ideia de ter cursos de capacitação técnica para técnicos, tanto de campo quanto técnicos internos, enfim, os nossos técnicos eletrônicos, né? Então, fazer cursos de capacitação, de eletrônica básica, porque muitos técnicos atuam, mas com uma experiência de uma forma muito prática, né? Um aprendizado muito prático, às vezes falta um pouco de teoria, então a ideia é a gente trazer isso também. E promover benchmark entre os associados, né? Quais são as melhores práticas, o que tem funcionado, o que tem dado certo, né? Aprender junto, né? Depois nós temos a diretoria de expansão, que nesse momento é a nossa principal diretoria, está sendo encabeçada aí pelo Luiz, da SPS Power, lá do Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho fantástico, porque nós precisamos, a gente está no momento de ter novos associados, né? A gente está no momento de ter mais quórum, ter mais empresas para poder ter mais força de trabalho e poder acelerar as nossas iniciativas. Então, ele está focado totalmente em novos associados, fazendo toda a divulgação institucional, prospectando novos associados. É o nosso departamento de vendas, praticamente, que o Luiz toca, né? E cuidar de todo o processo de seleção dos novos associados, né? Que tem que ser empresas que, de fato, atuem no mercado de no-break, que tenham alguns requisitos para realmente fazer parte da Abratene, e cuidar de todo esse onboarding, né? Uma vez que o associado demonstrou interesse, ele foi aprovado, fazer com que ele faça parte entre a Abratene da melhor forma possível, tendo em vista que nós estamos online, né? Então tem esse dificultador, né? Você não pode levar o cara numa sede para que ele conheça a Abratene. A gente tem que fazer isso tudo online, é um desafio, né? Então essa diretoria é responsável por isso. Aí nós temos a diretoria de relação com o mercado. Essa diretoria é que vai trabalhar a parte com outras empresas fora da área de no-breaks. Então, por exemplo, a parceria que nós temos com a Tomorrow. Aí o Isaac colocou bem no início. Aliás, fazendo um parênteses aqui, uma parceria, se não fosse a Tomorrow, nós não teríamos a Abratene, com certeza. Eu vou falar um pouquinho aqui no final, mas é uma das parcerias fantásticas que nós temos, e tem tantas outras, né? Nós estamos tentando trabalhar com o Sebrae, a parceria com o IMT, Instituto Maior de Tecnologia, através do professor Zé Carlos, é uma pessoa fantástica também, que tem nos dado uma força muito grande. Então, esse tipo de parceria, fornecedores, né? Então, a gente já tem colocado em algumas pautas, só como exemplo aqui, focado mais aqui nos potenciais associados, para vocês verem o tipo de discussão que a gente está tendo. Todos nós hoje temos problema com o sistema de ERP. Ninguém, pelo menos dentro da Abratene, hoje está satisfeito de falar, não, o meu é perfeito, roda, tem de tudo. Poxa, será que como associação a gente não consegue que uma empresa desenvolva um sistema para nós? Ou pelo menos customize o sistema focando que todos possam usar? Enfim, são algumas das iniciativas que a gente tem discutido e que precisam ganhar vida, precisam ter braço para serem executadas, né? E fora Sebrae, Sistema S, universidades, faculdades, qualquer tipo de parceiro, parceria jurídica, parceria contábil, enfim, tudo isso é sempre muito bem-vindo. Nós temos aqui já uma rede de empresas associadas, né? Então temos associado já por todo o Brasil, aí temos de São Paulo, temos a Ampla, tem InovaVolt, tem NBTech, tem LP Ziglio, Brumatec, Halp, temos Engetec de Minas Gerais,
temos MAG Engenharia da Bahia, temos aqui SPS e Tech Power do Rio Grande do Sul, temos Mapros, que está no Rio Grande do Norte, Ceará, e temos a WO do Pará. Então, já temos aí representantes espalhados aí pelo Brasil todo e precisamos aumentar esse número o quanto antes. Citar aqui, para encaminhar já para o final, a parceria estratégica. Então, o meu enorme agradecimento ao professor Zé Carlos, reitor do Instituto Maior de Tecnologia, que eu tenho um imenso orgulho de ser egresso, sou formado na Mauá, tive esse privilégio, esse prazer, e um prazer imenso, depois de tantos anos, conseguir fazer essa parceria com a Mauá, que é um dos maiores polos de inovação, eu acho que daqui das Américas, sem sombra de dúvida. Quem tiver oportunidade, quem for de São Paulo, que quando estiver em São Paulo, quiser visitar o campus, é um lugar realmente fantástico, conectado, totalmente conectado com o que há de mais de moderno em gestão, em tecnologia, em inovação, em metodologia, um negócio realmente absurdo. A faculdade, professor, vocês estão de parabéns. Eu já falei isso várias vezes, mas deixar registrado. E a Tomorrow e também a Today, que são empresas parceiras aí, que são lideradas e fundadas pelo Isaac, que é uma parceria estratégica fantástica. Eles têm uma consultoria de estratégia de marca. Tá? Tudo que vocês viram aqui de criação da Abratene, desde o nosso logo, o nosso propósito, enfim, toda essa comunicação veio da Tomorrow, que tem feito um trabalho fantástico. Então, para quem quiser, fazendo aqui o jabá, para quem quiser transformar a sua empresa numa empresa do amanhã, fale com a Tomorrow. E eles atendem online, tá? Então, feito o jabá aí, Isaac. Gente, quem quiser fazer parte, muito importante, que a gente tentou fazer esse evento de uma forma bem resumida, bem sucinta, para não ficar cansativo. A gente sabe que tem hoje chuva de webinar, de lives e de eventos online e que o tempo nosso hoje é muito precioso. A minha ideia aqui foi fazer uma apresentação bastante rápida, bastante resumida do que é a Abratene, mas é muito importante que a gente vai divulgar depois uma agenda de reuniões, principalmente com os interessados em se associar, onde a gente vai fazer uma reunião online, aí todo mundo participando, mesmo com a câmera aberta, para tirar dúvidas, para que vocês perguntem, entendam, saibam exatamente o que a gente está fazendo. Quem já tiver interesse, pode entrar no nosso site, abratene.com.br, e tem um formulário lá onde você pode mandar para se inscrever, ou mandar um e-mail para expansão@abratene.com.br, e lá também vai fazer o Luiz, ele vai fazer o contato contigo, vai conversar, explicar. Mas é muito importante, gente, que fique muito claro aqui, esse é um movimento, o Isaac trouxe isso um pouco, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o evento, a gente comentou que estava um pouco apreensivo e tal, e ele falou: André, esse é um evento muito verdadeiro, é um evento que não tem... a gente não precisa falar, a gente não precisa mostrar nada que não seja verdade. E a verdade da Abratene nós entendemos que podemos fazer muito pelo mercado e precisamos de novos associados, precisamos de mais braços. Então, venha para a Abratene, venha nos ajudar a construir a associação que, de fato, vai mudar o mercado e vai mudar para melhor. Vai ser melhor para os fabricantes, vai ser melhor para as associadas, vai ser melhor para os colaboradores e vai ser melhor para os clientes e para o mercado como um todo. Então, esse é meu recado. Venham para a Abratene, estou à disposição. Quem quiser fazer reunião individual, quem quiser conversar pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Teams, pelo Google, pelo Skype, pela plataforma que quiser, a gente agenda, conversa, explica, fala em detalhes, mas eu garanto que é uma iniciativa muito profissional, muito correta, muito bem intencionada. Então, convido a todos que quiserem fazer parte desse projeto, desse sonho, por favor, estão muitíssimo bem convidados. Certo, Isaac? Eu vou... Muito bom, André. Excelente. Ó, o pessoal está mandando aqui, o site não está funcionando. Será que saiu do ar aí? Ó, a gente passa agora aqui, André, com muita alegria, até dividindo. Mais de 120 participantes aqui.
Realmente é um número muito legal assim para a gente. Pessoal, em relação ao painel da Abratene, quem tiver dúvida aqui, a gente tem um tempinho para tirar, quer mandar aí no chat algum ponto, Pois é, alguma aqui informação. eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar para mostrar que o boa, ó, tá site no ar, legal. aqui, o site está, eu dei um F5 aqui, ó, abratene.com.br, ele Dá está para no fazer ar. o pré-cadastro aí, né, André? Lá, As empresas faz o interessadas cadastro em aqui, ó. conhecer melhor. Exatamente, nome, sobrenome, e-mail, telefone, mensagem, ele está funcionando. Eu testei aqui. Ranilson, ó, o Ranilson que mandou, falou que não estava funcionando. Dá uma olhadinha aí, Ranilson, tenta de novo. Mas se não, manda para expansão@bratene.com.br, contato@bratene.com.br, presidência@bratene.com.br. Por falta de contato é que não vai ser. Legal. Legal. A gente vai divulgar, então, em breve aí para as empresas aqui também presentes, uma agenda de novos encontros, certo? Exatamente, onde nós vamos fazer reuniões mais longas, mais detalhadas, e no formato reunião mesmo, não apresentação, mas no formato reunião, todo mundo entra online, abre a câmera, pergunta, discute, coloca o ponto de vista, enfim. Excelente. Ideias. Excelente. Então, pessoal, bom, ninguém mandou dúvidas aqui, então acho que foi bem esclarecedora a fala do André. Pessoal aqui parabenizando, dizendo que é muito legal realmente poder valorizar a nossa profissão, né, a nossa atuação. Carlos Vilhena, obrigado, Carlos. Obrigado por prestigiar, por entrar, por bastante gente. Olha, você sabe que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas nós tínhamos um número de inscritos, né? E a grande discussão que nós tivemos nas últimas semanas é o percentual de pessoas que iriam de fato comparecer. E olha, nem a melhor das apostas acreditava que nós teríamos esse número aí. Realmente fantástico. E ó, sincronia do Mato Grosso já avisando que vai se associar. Show de bola. Opa, legal. Maravilha. Excelente, pessoal. Excelente. Pô, muito legal. Busquem conhecer o movimento. Como o André falou, né? A gente também está aqui porque a gente acredita como empresa. Realmente essa união. Aí parabenizando, legal, bacana. Obrigado. Electrovolts no Breaks também vai se associar. Que legal. Muito bom, muito bom. Que legal. Que legal. Obrigado, poder gente. Construir, obrigado, né, André? Eu acho que a grande palavra é construir, né? Eu acho que a gente está aqui para construir. Bom, então, seguindo aqui o nosso roteiro, André, obrigado pelo painel, obrigado pelas palavras. Eu não vou nem pedir para você desligar a câmera, porque eu acho que você também tem que fazer as honras aqui. É com muita alegria. Lembrando aqui, ó, pessoal, a nossa palestra agora vai começar com o professor. Fiquem até o final, a gente vai divulgar o link para a obtenção aí do certificado, certo? E como o André comentou, é com muita alegria, com muita honra, que a gente convida o reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, um dos maiores polos educacionais de inovação do Brasil, professor Dr. José Carlos de Souza Júnior, ou Zé Carlos, né, para os ex-alunos, né? Eu, infelizmente, não fui, mas felizmente estou aqui como bom aprendedor, professor. A palavra é toda sua, André, fiquem à vontade. Muito obrigado, Isaac. É um grande prazer estar com vocês aqui. Agradeço também muito ao André pelo convite, ao Bruno, né? E parabenizo inicialmente pela iniciativa, uma iniciativa que realmente nos dá orgulho, porque esse tipo de conexão que vocês estão fazendo reflete exatamente a filosofia que nós defendemos aqui no Instituto, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Então, poxa, eu acho que vocês estão no caminho super certo, conheço as pessoas envolvidas, pelo menos uma grande parte, e são pessoas realmente do bem. Então, é um movimento que tem tudo para dar certo. Se depender de mim, se depender do Instituto Mauá de Tecnologia, tem total apoio. Vai ser muito bacana poder participar de alguma maneira do nascimento disso e da maturação desse processo. Eu vou então compartilhar com os colegas para a gente poder falar um pouquinho. Eu, na verdade, vou trazer mais dúvidas do que resposta para vocês, são mais perguntas, mas a ideia realmente é poder instigá-los um pouco sobre o que vem a ser a transformação digital e essa questão da tecnologia não como fim, mas como uma ferramenta para que a gente tenha inovações nos nossos negócios, porque no fundo é disso que se trata. Eu vou pedir licença para poder compartilhar com os colegas. Creio que os colegas devem estar vendo a minha tela. Só peço um feedback, por favor. Perfeito. Perfeitamente, excelente. Agradeço, queridos. Então, deixa eu só voltar um minuto, por gentileza. Nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre transformação digital. Aí eu tenho que gastar alguns minutinhos só para explicar como é que a gente entende transformação digital e depois como é que essa transformação vem a mudar os nossos modelos de negócio.
Tá? Então, eu vou pedir licença. Alguns colegas já conhecem essa nossa posição, peço um pouco de paciência, mas para os que não conhecem, eu acho importante ter esse ponto ressaltado. As fotos que vocês vão ver nos fundos são fotos do Instituto, são laboratórios nossos aqui do Instituto. Então, o que nós temos aqui de interessante? Primeiro, como é que a gente vê a tal da transformação digital? O primeiro aspecto é o que é digital? Eu sou um engenheiro eletrônico, então eu vou tentar passar para vocês como é que um engenheiro eletrônico vê isso. Como vocês são da área de no-breaks, eu acho que vocês devem estar muito perto do mundo da engenharia eletrônica, mas então talvez não seja tão complicado para vocês ter a mesma visão que eu tenho. Mas vamos lá. Nesse gráfico aqui, engenheiro adora gráfico, né? Peço desculpas aí para quem não é da área de engenharia, mas imagina que nessa vertical aqui eu tivesse temperatura e na horizontal aqui eu tivesse tempo, em horas. É dia frio, né? Está de 0 a 7 graus apenas, e eu tenho de 0 a 13 horas. Esse meu sinal em cinza aqui, ó, ele é um sinal dito do mundo analógico. Por que disso? O primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é que o digital e o analógico não são contrapontos. Não é que o analógico é o antigo e o digital é o novo. É isso que eu quero que a gente entenda bem para pegar o conceito de transformação digital do nosso ponto de vista. Então, vamos lá. Esse meu sinal em cinza aqui é o sinal analógico. Ele podia ser o comprimento de uma barra de mercúrio, de uma coluna de mercúrio, que, havendo, por menor que seja a variação de temperatura, ela vai dilatar ou vai contrair. Tá? Aí vem uma pergunta interessante. Embora a minha temperatura, durante essas 13 horas, esteja sempre entre 0 e 7 graus, quantas diferentes temperaturas tem entre 0 e 7 graus? Existem infinitas temperaturas entre 0 e 7 graus. Quantos diferentes instantes de tempo existem entre 0 e 13 horas? Existem infinitos instantes de tempo. Eu posso olhar de hora em hora, eu posso olhar de minuto em minuto, de segundo em segundo, de femtosegundo em femtosegundo e assim por diante. Eu posso olhar de grau em grau, de décimo de grau em décimo de grau, de milésimo de grau em milésimo de grau. O mundo analógico é isso, essa linha cinza é isso. São as infinitas possibilidades. Quando eu vou para o mundo digital, vou levar para dentro de um computador, por exemplo, que é o modo mais comum de a gente entender o tal do mundo digital. Quando eu vou para o mundo digital, não dá para levar esse sinal cinza lá para dentro, porque isso aqui é infinito. Isso aqui é infinito tanto nesse eixo, mesmo restrito entre 0 e 7, como neste, restrito de 0 a 13. Então, eu tenho que discretizar, digitalizar. Então, eu tirei aquele meu termômetro de mercúrio e coloquei um termômetro digital. No caso aqui, eu coloquei um termômetro digital que não tem casa decimal. Ele só mede de grau em grau, só mede número inteiro. Então, na primeira hora, quando eu fiz a medida do termômetro que estava na parede, ele me disse 4 graus. Na segunda hora, ele me disse 5 graus. Na verdade, a temperatura era um pouco maior, mas como ele só mede de grau em grau, ele podia indicar 5 ou podia indicar 6. Estava mais perto do 5, ele indicou 5. Na terceira hora, eu fui lá, 4 graus. Opa, o meu mundo digital são esses pontinhos em vermelho. É o meu sinal discretizado. Isso cabe dentro de um computador. Isso tem um número finito de possibilidades. Você pode perguntar, Zé Carlos, mas se eu colocasse uma casa decimal no meu termômetro digital? Você teria 10 possibilidades a mais. Você mediria de décimo de grau em décimo de grau. Seria melhor? Seria. E se eu colocasse infinitas casas decimais? Se eu colocar infinitas casas decimais, eu voltei para o analógico. Se em vez de olhar de hora em hora, eu olhasse a cada segundo, eu olhasse a cada femtosegundo, eu olhasse o tempo todo. Se você olhou o tempo todo, você voltou para o analógico. Então, vamos só entender um conceito aqui antes de passar para o que é realmente a nossa filosofia. Mundo analógico, mundo das infinitas possibilidades. Mundo digital, mundo onde eu discretizo isso. Eu tenho que quebrar isso em pacotes para tornar possível levar para dentro do meu mundo digital. Para quem não é da engenharia, talvez um jeito mais simples de entender seria essa... Imagina isso aqui como não uma fotografia, mas uma rosa real. Aqui colocado em monocromático, para ficar mais simples. Por quê? Porque eu não vou ter cores, eu vou ter, na verdade, tons de cinza, e do preto ao branco, são infinitas as possibilidades de tom de cinza. Se isto aqui fosse a realidade realmente, eu poderia dar um zoom e ampliar isto quanto eu quisesse, até chegar em nível subatômico. Ou seja, não tem um certo número de pontos na horizontal e na vertical. Isso aqui não seria uma foto.
Quando eu pego a realidade e transformo numa foto, aí sim. Aí eu tenho agora, para esse exemplo, 1024 pontos por 1024 pontos, com uma certa quantidade de tons de cinza. Aquele meu mundo, que era contínuo, foi discretizado. Quando eu pego isso numa resolução pior, fica bem claro esses pontos, esses pixels. Aqui eu só tenho 32 pontos de coluna, 32 pontos de linha. Aqui deu para ver bem esses pontinhos vermelhos, são esses pixels que aparecem aqui. Aquele meu mundo que era contínuo passou a ser discretizado. Tá. Por que dessa introdução para vocês? Porque se nós voltarmos um pouquinho para pensar, isso aqui é um alfaiate. Talvez os mais novos não conheçam, mas os mais antigos sabem. Um alfaiate é um sujeito onde eu vou, ele conversa comigo, ele tira as minhas medidas corpóreas e ele faz uma roupa sob medida para mim. A gente chama de tailor-made, feita pelo alfaiate, feita sob medida. O alfaiate, se eu vou lá com o André e tenho medidas corpóreas parecidas com o do André, a gente pode sair com roupas completamente diferentes, porque eu explico para ele que eu quero ir num batizado que vai acontecer durante o dia, e o André quer ir num casamento que acontece à noite. O André joga tênis, o braço direito dele é mais musculoso. Isso vai ser levado em conta, porque o alfaiate faz todas as medidas corpóreas e conversa com a pessoa entendendo o problema dela. Quando vem a Revolução Industrial, eu saio desse mundo das infinitas possibilidades e entro num mundo discretizado. Se eu vou comprar uma camisa, eu posso comprar uma camisa 41, 42, 43, 44. Mas e se o número da minha camisa for o 41.7? Não tem. Ou eu compro a camisa 41 e vai ficar um pouco apertada, ou eu compro a 42 e vai ficar um pouco folgada. As cores são as cores também que a estação ali está ditando. Mundo das infinitas possibilidades, mundo das possibilidades foram restritas a um certo número finito. Vamos pegar um outro caso, um boticário, um médico de família, que conhecia a tua história de vida e que, a partir do momento que vê os teus sintomas, consegue formular uma medicação para você. Pode ser que, de novo, eu vá com o André no boticário, mas por conhecer a nossa história de vida, mesmo tendo sintomas semelhantes, ele coloque mais fósforo na minha formulação do que coloca na formulação do André. Ou seja, neste meu universo eu tinha infinitas possibilidades. Quando vem a Revolução Industrial, nós estamos falando isso ainda, passagem para o século XIX, eu de novo digitalizo, eu de novo discretizo. Eu coloco os meus remédios dentro de caixinhas com 30 comprimidos, cada comprimido tem 10 miligramas de princípio ativo. Se você precisa de mais, se você precisa de menos, você toma meio comprimido, vai sobrar comprimido na caixinha. Se precisa de uma coisa mais articular, você toma 2 remédios combinados. Mundo analógico, mundo digital. Essa transformação do analógico para o digital, observa que ela foi necessária porque ela me dá uma série de ganhos. Eu ganho em escala, eu ganho em eficiência, eu ganho em qualidade, eu ganho em repetibilidade, em produtividade. Eu não tinha como colocar um alfaiate para cada bairro. Eu não tinha como colocar um médico de família para cada família. Eu precisei discretizar isso para poder ter esses ganhos. Agora, observa, os 2 exemplos foram escolhidos a dedo porque essa digitalização, vamos assim dizer, não tem nada a ver com eletrônica, não tem nada a ver com computação, não tem nada a ver com telecomunicação. Ela aconteceu antes. Quando eletrônica, telecomunicações e computação entraram na jogada, o mundo já estava aqui. Então, o que essas tecnologias digitais fizeram? O que elas fazem melhor? Elas conseguiram levar a minha escala ao máximo, levar a minha eficiência ao máximo, levar a minha qualidade à excelência, tentar reproduzir ou garantir a repetibilidade do que era possível, levar a minha produtividade ao máximo. Só que, e aí vem o que a gente chama de transformação digital, chega um momento onde essas minhas tecnologias elevam tanto isto que acontece uma transcendência. E eu volto desse mundo digital para o mundo analógico. E é isso que a gente chama de transformação digital. Você vai dizer, poxa, Zé Carlos, não entendi. Como é que é esse movimento de transcendência que você chama de transformação digital que me traz do digital de novo para o analógico? Você hoje, isso já é real, você hoje tem empresas onde você se posta
na frente de várias câmeras, essas câmeras filmam o seu corpo, você conversa com um chatbot, uma máquina, um robô, e a partir das medidas corpóreas que essas câmeras tiraram do seu corpo, da conversa que você teve com o chatbot, ele te entrega em casa uma roupa feita sob medida. Se isso existe, você está voltando para o alfaiate. Se você já ouviu falar da Singularity University e você vai até lá, existe uma empresa que pega uma flora da sua amostra intestinal, faz uma série de exames, faz uma série de testes com essa flora intestinal e te entrega em casa uma medicação específica para você para reequilibrar a sua flora intestinal. Eu voltei para o boticário, porque as minhas necessidades são diferentes das necessidades de cada um de vocês. Então, no fundo, essa transcendência é a tecnologia digital permitindo que eu atenda às demandas de um mundo analógico. Para a gente fechar isto, para entender esse conceito que é importante, a foto que vocês estão vendo aí é uma participação dos nossos alunos, o stand foi montado pelos nossos alunos, numa feira de alimentos, chama FISPAL, que acontece aqui em São Paulo. Esse stand foi feito para mostrar a indústria 4.0, um termo muito comum na transformação digital. Então, é uma indústria que não tem basicamente nenhuma interferência humana, são só robôs. E o que acontecia nesse stand? Ao chegar no evento, você abaixava um aplicativo, e nesse aplicativo você escolhia como é que você queria a sua granola, aquela comestível. Então você dizia na sua granola se você gostava mais de caju ou menos de caju, se você queria mais amendoim ou menos amendoim. Sem qualquer interferência humana, esses robôs, que são máquinas vibratórias, montavam a granola que você especificou. Opa, então o André pediu a granola dele vai ser montada aqui, faz-se as medidas específicas da granola dele, se monta um rótulo específico da granola dele, porque vida de prateleira, tabela calórica, tudo isso muda. E esse robô, no final, entregava, depois que o usuário recebia um push no aplicativo, dizendo que ele tinha que ir até o stand, esse robô entregava a granola que o sujeito solicitou. Mas ele entregava a granola daquele sujeito, com as características que ele pediu. Aí a pergunta vem, isso é digital ou isso é analógico? As tecnologias envolvidas aqui são todas digitais, mas o conceito é o analógico. Uma indústria 4.0, nesse sentido, só tem o porquê existir porque eu não consigo, com dois ou três tipos de granola, atender todo o mercado. O Zé Carlos quer uma granola que é diferente da do André, que é diferente da do Isaac, que é diferente da do Bruno. É por isso que eu tenho uma indústria 4.0. É esse mundo que demanda as diversas, não vou dizer infinitas ainda, não chegamos nesse ponto, mas as diversas possibilidades que justificam eu ter a transformação digital. Senão não faz sentido. Se o carro preto de Ford, quando ele faz a reprodução, ainda tem desse todo mundo, para que eu teria que ter carros de outra cor? Ok? Então, transformação digital para a gente é um conceito muito importante aqui no Instituto, e a gente entende como sendo a resposta suportada pela tecnologia. Tecnologia sempre é meio, tecnologia nunca é fim, para as demandas de um mundo cada vez mais analógico. O que é esse mundo cada vez mais analógico? É o teu cliente, o sujeito que você atende. Cada um deles tem as suas especificidades. Se você quiser atendê-lo bem, você vai ter que ter tecnologia digital para conseguir atendê-lo nas suas especificidades. Como é que a gente faz isso? Como é que a inovação entra nesse processo? Isso é importante. Às vezes a gente fica muito preso, quando pensa numa solução de inovação, no que a gente chama de feasibility, na solução técnica de um problema. Tá? A solução técnica de um problema, ela é somente parte da resolução de um problema. Principalmente quando você está falando de um problema complexo. Tá? Então, feasibility é um ponto importante para me resolver um problema e trazer inovação. Outro ponto tão importante para a inovação é você também ter o que a gente chama de viability, o modelo de negócio, o arcabouço jurídico. Uma coisa é eu ter feito uma solução técnica que atenda à demanda do meu cliente. Outro é isso ser sustentável como negócio. Eu ter conseguido montar um modelo de negócio sustentável. Eu conseguir ter respeitado normas e critérios jurídicos que são necessários para atender aquilo também. E, por último,
e não menos importante, e aí nós vamos definir tripé de inovação, eu preciso também ter uma preocupação muito grande quando eu crio uma inovação, quando eu crio uma solução, com o desirability. O desirability é a experiência do usuário. Vocês estavam falando das dificuldades de ter um ERP. Talvez a solução técnica não seja a grande dificuldade do ERP, mas seja a experiência que ela entrega para o usuário, porque vocês, do ramo de no-breaks e estabilizadores, têm demandas específicas. É o uso daquele ERP. Talvez não seja a questão técnica, seja uma questão de usabilidade. Agora, não adianta a minha empresa ficar presa nisso, ser muito boa nisso, ou ser muito boa nisto, ou ser muito boa nisto. Senão eu estou naquele mundo discretizado, separado. O que eu quero é voltar àquele mundo analógico, onde as coisas se permeiam. Então, eu começo a entender melhor a inovação quando eu começo a entender como é que essas áreas trabalham entre si. E eu tenho uma solução de excelência que eu entrego lá para o meu cliente quando eu consigo o equilíbrio entre isso. Quando eu entrego para o meu cliente uma solução que é técnica, mas que também tem o seu modelo de negócio sustentável e também é fácil de ser usado, ou seja, apresenta uma usabilidade adequada. Se eu pecar em qualquer um deles, eu estou cometendo um erro no que a gente chama de inovação. Isso explica um pouquinho, a Mauá é muito conhecida como escola de engenharia. Engenheiro é muito bom em feasibility, mas é por isso, e às vezes as pessoas não entendem, que a Mauá também tem administração, que é viability, e ela tem design, que é desirability. Né? Quer dizer, eu tenho uma solução técnica, mas com uma usabilidade bem definida, bem pensada, e toda uma viabilidade de negócio. Se eu pecar em algum desses pontos, eu não tenho uma solução de excelência. Outro aspecto interessante, e aí eu me identifico muito com a Abrateni, é o que a gente chama de mindset nexialista. A palavra nexialista não é muito comum no Brasil. Ela vem do latim nexus. Nexus quer dizer conexão. O que é um sujeito nexialista ou uma instituição nexialista? É uma instituição que se preocupa em fazer as conexões. Vocês estão espalhados pelo Brasil inteiro, mas existem N conexões que podem ser feitas entre vocês que vai trazer ganho para todos. Então, o nexialista é o sujeito que consegue, ou a instituição que consegue, aí pensando como a Abrateni, juntar em torno de si várias competências, muitas vezes complementares, e faz esse papel de orquestração, conectando as diferentes competências para que eu chegue em soluções mais inovadoras, soluções mais complexas. Tá? O nexialismo é um termo que nasce por Esse termo foi cunhado por um escritor de ficção científica canadense, o Van Vogt, num livro chamado The Voyage of the Space Beagle. Ele é um livro de ficção científica de 1950, 19 anos antes do homem chegar na Lua. Então, é uma ficção científica bastante fantasiosa. Né? Foi aí a primeira vez que eu cruzei com o termo, esse autor que o cunha. Mas, entendendo melhor o que é o nexialismo, eu acabei estudando um pouquinho de biologia e procurei na biologia o que é o nexialismo. E encontrei 3 coisas que me chamam a atenção e eu queria compartilhar com os colegas. Por que eu fui estudar biologia? Porque biologia, para mim, representava vida. E vida, para mim, era o movimento mais empreendedor e inovador do qual eu tinha conhecimento. Afinal de contas, já tem aí, pelos últimos estudos, pode ser bilhões de anos, né? E está sempre se aprimorando. Quando você estuda um pouquinho de biologia, né, no questão de biologia evolucionista, não sou um especialista, sou engenheiro, mas gosto do tema, estudo o tema. Eu encontrei, como eu lhes disse, 3 aspectos importantes. Primeiro, toda vida da qual nós temos conhecimento tem por base o carbono. Você já deve ter ouvido falar que nós temos o carbono como elemento base da vida. Sem carbono não tem vida. Tá? Por que carbono? Por que a vida teria escolhido o carbono como elemento primário na sua constituição, se ele não é o mais abundante? Longe disso. Porque o carbono, se nós lembrarmos lá do colégio, ele é um dos elementos da tabela periódica que melhor faz conexões com outros elementos. Ele faz conexões duplas e triplas, como nenhum outro elemento na tabela periódica. É graças ao carbono, com a sua propriedade de fazer conexões, que eu me ligo ao hidrogênio, ao oxigênio, ao enxofre, ao fósforo, e crio as moléculas complexas que a vida exige para que ela apareça.
Em outras palavras, o que é ser um nexialista? É fazer esse papel de carbono. Ou eu sou o carbono, como é a Abratene, ou eu sou um ultra especialista em alguma coisa, mas eu entendo a importância de me conectar a um carbono. Se você tiver só carbono, não dá para resolver o mundo. Mas, às vezes, eu preciso de fósforo. O fósforo pode ser um elemento super especialista, mas, junto com o carbono, ele ganha força. Tá? Então, carbono. Carbono é um elemento tão interessante que, se vocês pararem para pensar, eu tenho grafite, que basicamente é carbono, e olha o que é a grafite. Um elemento extremamente condutor, um elemento opaco e um elemento mole. O mesmo carbono reorganizado, ele vira diamante. Um elemento translúcido, um isolante quase perfeito e extremamente duro. Outro aspecto importante. A vida, quando você estuda na biologia, ela sempre ocorre no meio líquido. Por que ela ocorre no meio líquido? Fazendo aqui uma analogia, tá? Dando uma interpretação do engenheiro eletrônico. Quando você está no meio sólido, as tuas conexões eletroquímicas já estão tão bem estabelecidas, já é tão cristalina a estrutura, que dificilmente eu tenho novas conexões. Então, eu não tenho inovação. O que acontece aqui? Empresas com as suas regras extremamente rígidas, grandes instituições, que acabam, dado a sua rigidez das regras, inibindo que o novo apareça. Isso é a ordem. Eu poderia sair desse meio sólido e ir lá para o meio gasoso. O meio gasoso já é completamente oposto. Ele é quase que o caos perfeito. As minhas ligações eletroquímicas são muito tênues. Então, com facilidade, eu tenho inovação. Aonde eu peco? As inovações, embora aconteçam ali em grande volume, falta no meio gasoso a viscosidade necessária para que essas inovações tenham perenidade e se transformem efetivamente em algo novo. Isso seria, numa dada perspectiva, obviamente, guardada aí os cuidados, alguns ambientes de startups, onde você tem lá no RUF, um barzinho, uma mesa de sinuca, todo mundo vai para lá no happy hour, troca-se um monte de cartões, faz-se um monte de conexões, mas depois cada um volta para a sua sala e essas conexões não têm perenidade, essas conexões não viram inovação de verdade. O que é o meio líquido? É você garantir que você tenha a liberdade necessária que o gasoso tem, mas tenha também a perenidade que o sólido lhe garante. O meio líquido, para mim, é a Abratene. Esse é um papel da Abratene. Ela tem que ser um meio líquido para as instituições que a cercam, seja ela o cliente, as empresas que prestam o serviço, seja ela os fornecedores. Ela garantindo esse meio líquido, ela garantindo que vocês consigam fazer dentro desse meio líquido conexões de valor para todos, ela está fazendo o papel dela. É muito parecido com o modo como nós vemos ser uma universidade. Ser uma universidade é ser um meio líquido, é isto. Outro aspecto importantíssimo, esse é mais recente, esse aspecto vem de um biologista americano chamado Kaufman, ele aparece na década de 60, 1960, e chama-se o possível adjacente. Isso aqui eu peço uma atenção especial para os senhores ficarem atentos a isso. Kaufman, na verdade, traz esse conceito para a biologia. Eu vou traduzi-lo aqui, do meu modo, para a questão da tecnologia. Uma tecnologia nunca deve ser avaliada somente pelo problema específico que resolve, mas pelo universo de possibilidades que abre. O que eu quero dizer para vocês? Internet. Quando a internet surge, ela surge para resolver um problema específico. Conectar instituições militares, instituições de ensino, de pesquisa, e repositório de material. Quem ficou preso a esse problema específico que a internet resolvia, não tirou o grande ganho da internet. Quem ficou preso nisso, não desenvolveu o Wave. Quem ficou preso nisso, não desenvolveu o e-commerce. Quem ficou preso nisso, não desenvolveu toda a computação em nuvem que a internet permitiu. Então, quando você fala hoje em IoT, quando você fala hoje em inteligência artificial, quando você fala hoje em blockchain, quando você fala hoje numa pleiade de diferentes tecnologias, elas estão trazendo soluções específicas para alguns problemas, mas fique muito atento aos problemas que você ainda não conseguiu enxergar, mas que a tecnologia vai vir a resolver.
E a partir do momento que vocês estão associados, que vocês conseguem discutir isto, que vocês conseguem ver essas diferentes possibilidades por diferentes prismas, vocês ganham força nessa visão do que são as possibilidades. Dando um exemplo aqui, vou pegar uma dessas tecnologias, que é a tecnologia de IoT, Internet das Coisas. Esse é o nosso campus, é um campus de 130 mil metros quadrados, ele fica aqui em São Caetano, é um campus horizontal. São Caetano, para quem não é de São Paulo, é uma cidade que faz fronteira com a grande São Paulo, né, com a cidade de São Paulo, e faz parte do ABC, nós somos o C. Tem Santo André, São Bernardo e São Caetano, que é a letra C. O que nós fizemos? Todo o nosso campus é coberto com N tecnologias de conectividade, de modo que eu possa usar o IoT, a internet das coisas. E os nossos alunos e as empresas que trabalham conosco tiram uso disto, fazem uso disto, para desenvolver soluções, desenvolver novos produtos. Então, eu elenquei algumas aqui para a gente poder comentar. Numa disciplina, vocês trabalham com no-break, por exemplo. Não é bem um no-break, mas é uma coisa parecida. Luz de emergência. Aqui na Mauá, nós temos quase 1000 luzes de emergência. Um sistema que, na ausência de energia, tem que entrar e tem que funcionar. Um sistema que exige, por norma, que eu tenha pessoas de tempo em tempo verificando se eles estão funcionando adequadamente. Num trabalho que eu realizei junto com os alunos, eles me propuseram colocarmos um IoT, uma internet das coisas, nas luzes de emergência, e hoje isso não é mais inviável economicamente, como era há algum tempo atrás, para que a gente pudesse remotamente monitorar o estado dessas luzes de emergência. Seria mais ou menos como você monitorar o estado da bateria do seu no-break. Tá? Gostei da ideia, topei orientar os alunos, só que eu disse o seguinte para os alunos: já que nós vamos medir a bateria da luz de emergência, por que nós também não colocamos um sensor de presença? Por que não colocamos um sensor de luminosidade? Por que não colocamos um sensor de temperatura e umidade? E, além de monitorar a luz de emergência, monitoramos essas variáveis dentro das salas de aula e dos laboratórios. Isso acabou virando um produto, tem uma empresa hoje que o produz e o comercializa, né? Aqui na Mauá nós já temos 120 salas com isso instalado. E o que os alunos desenvolveram? Hoje, eu escolho dentro do campus qualquer prédio, eu entro no prédio, eu escolho a sala, eu entro na sala, e na sala eu consigo perceber, eu consigo ter informações em tempo real de temperatura, de umidade, de luminosidade. Eu consigo gerar alarmes se a luz ficou acesa sem ninguém dentro, se o ar-condicionado ficou ligado com as janelas abertas. Eu consigo gerar alarmes se o ar-condicionado ficou ligado à noite, depois que a aula já tinha terminado. Então, isto daqui é um aspecto do que você pode fazer com esse tipo de tecnologia. Aqui foram feitas com luzes de emergência, mas podem ser feitas com qualquer equipamento que vocês venham a colocar no parque do seu cliente. Vocês estão lá dentro, isso é importante, né? Outro aspecto importantíssimo. Eu, como reitor, eu olho esses dados de um jeito. O pessoal me pediu recursos para reformar um laboratório. Por aqui eu sei dizer se o laboratório está sendo usado. O pessoal de facilities já é diferente. Ele quer saber se a luz ficou acesa sem ninguém na sala. O pessoal de segurança quer saber se alguém entrou na sala de madrugada, não era para ter entrado. O pessoal de limpeza quer saber se um banheiro que atende um auditório está sendo super utilizado, porque tem um evento enorme, que ele não sabe que a reitoria autorizou. E talvez ele tenha que fazer uma gestão da equipe de limpeza por demanda para limpá-lo com mais frequência naquele dia, ou, numa semana de prova, não ter que limpar com tanta frequência, porque os alunos não estão usando o laboratório que é atendido por aquele toalete. Então, esse tipo de coisa, esses dados que podem ser entendidos de maneira diferente, isso também gera um outro conceito, que é você ter uma plataforma de dados. Observa que talvez no futuro, você chegue numa empresa e eu nem tenho que instalar nenhum sensor. Eu só verifico quais são os sensores que já existam, desde que eles conversem com uma plataforma única, eu posso propor novas soluções sem colocar CAPEX, sem ter que colocar um novo sensor lá. Aqui, para alguém, se alguém quiser, qualquer um pode acessar isso, tá? Se você quiser entrar lá no Smart Campus, escolher uma sala de aula e pegar os dados, fique à vontade. Algumas salas ainda estão com pouco movimento ou sem movimento por causa da pandemia. Não foi possível voltar totalmente ainda às atividades presenciais na sua plenitude.
Vamos pegar outros exemplos. Aqui é uma coisa que a gente já usa muito o IoT, para você monitorar consumo de água. O problema específico que veio quando você colocou isto foi você eliminar a necessidade de você ter as pessoas medindo água, que é um custo grande, é um erro de medida grande. Então, tirar o medidor, o elemento, o sujeito, a pessoa que tinha que ir de casa em casa fazendo a medida, foi o primeiro problema a ser resolvido. Só que aqui, esse foi um trabalho que eu desenvolvi em 2016. Eu orientei uma aluna chamada Steph Mazon, na época trabalhava na IBM. A gente usou o Watson da IBM, uma rede de inteligência artificial, para aprender como é que os blocos, alguns blocos aqui da Mauá, consumiam água. E a partir desse comportamento de consumir água, eu consigo prever vazamentos, eu consigo prever se o pessoal lavou o pátio ou não lavou o pátio. Você consegue prever uma série de coisas. Então, não é só você tirar o sujeito que vai lá e faz a medida, é você trazer uma série de outros ganhos, porque você está colocando tecnologia nesses processos. Isso pode mudar totalmente o modelo de negócio. Aqui era um problema de uma empresa de segurança, cliente nossa, também que eu tive o prazer de orientar como um trabalho. O problema dele, o vigilante usava o revólver fora do horário de serviço para fazer um bico, mas o revólver é da empresa de segurança, é ela que é responsável por essa arma junto à Polícia Federal. Quando esse funcionário dela, num bico, usa do revólver ou se envolve num sinistro, é ela que, perante a Polícia Federal, tinha que fazer a resposta. Nós desenvolvemos uma placa usando uma tecnologia de conectividade de ultra baixo consumo, que na verdade era um acelerômetro, que foi colocado dentro da coronha do 38, né, que era o revólver que, na maior parte dos casos, é utilizado. E simplesmente, se esse revólver se mexia, se ele não estava guardado numa gaveta, fora do horário de serviço, a gente dava uma janela de 1 hora para ele chegar no serviço e 1 hora para ele voltar para casa, o sistema alertava a empresa. Só isso. Nada mais complicado do que isso. Outro caso, mais perto da realidade de vocês, essa caixinha, usando o mesmo sensor de vibração, o mesmo acelerômetro, ela é conectada a transformadores. Podia ser até o transformador do seu estabilizador ou o transformador que você usa lá no no-break. Ela é conectada por ímã, para ter uma usabilidade fácil. E o que ela mede? Ela mede vibração, efeito magnetorresistivo desse transformador. E ela mede diferença de temperatura entre a fase do transformador e a face do meio ambiente, né? O meio externo. O que ela faz? Desde que você garanta que o transformador, na hora que ela foi conectada ali, estava em boas condições, ela aprende como é que esse transformador se comporta. Se ele começa a vibrar mais, se ele deixa de vibrar, se ele começa a esquentar mais, ela vai aprendendo e vai tirando conclusões. Então, por exemplo, parou de vibrar. Opa, não tem energia. Vibrou a 240, estou com as 3 fases. Vibrou a 120, só estou com 2 fases. Vibrou a 60, só tem uma fase conectada no transformador. Começou a vibrar com mais intensidade e aquecer mais. Talvez, sem avisar a distribuidora, alguém abriu uma fábrica de pão de queijo naquele quarteirão, só com fornos elétricos, e começou a sobrecarregar o transformador. Hoje, o transformador é um ativo da empresa distribuidora de energia elétrica. Talvez no futuro, não seja. Talvez no futuro, graças a uma tecnologia que te permite acompanhar o transformador, eu tenha um transformador as a service. Eu, na verdade, venda a transformação e, como um serviço de web, eu garanta um SLA, né, um nível de serviço, Service Level Agreement, para a distribuidora. E eu, como fabricante do transformador, ou como sujeito que fornece o transformador, sou o melhor sujeito para tomar conta dele. Sou o cara que consegue fazer a manutenção mais adequada, mais eficiente. Então, só para a gente pensar em possibilidades que essas tecnologias estão nos trazendo. É aquela questão do Kaufman. Na Mauá, hoje, eu tenho uma série de medidores de energia e de água que já são feitos dessa maneira. Isso me traz todo um ganho que é muito mais do que simplesmente tirar a pessoa que vai lá fazer a medida. Outra coisa muito importante, aqui nesse exemplo eu estou dando 2 conexões, essas são conexões chamadas de LP1. Por quê? Porque eu estou colocando essas conexões. Hoje, você fazer uma conexão desse tipo, para você monitorar um equipamento, um estabilizador de grande porte, ou um no-break de maior porte, eu gasto R$ 9,00 por ano. Com R$ 9,00 por ano,
eu consigo monitorar esse dispositivo subindo o sinal a cada 30 minutos. Então, não é mais aquele custo que eu tinha de um chip de internet. Eu tenho outras soluções. Eu consigo, se for necessário, fazer uma rede própria com baixo custo e cobrir uma fábrica inteira. Se eu forneço os no-breaks para aquela fábrica inteira, para aquele escritório, para aquele prédio de escritórios inteiro, eu faço a minha rede e faço esse monitoramento. Então, basicamente, o que é a internet das coisas? Sensores, por alguma forma de conectividade, chegando em maquininhas. Aqui a gente é bem agnóstico, então eu posso usar o Azure da Microsoft, eu posso usar o Watson da IBM Bluemix, eu posso usar o TensorFlow do Google. São ferramentas de software no quais eu mastigo esses dados todos e chego a conclusões. A internet das coisas, ele é um substrato para um negócio maior que a gente aqui chama de BOE, Behavior of Everything. Ou seja, eu acompanhar o comportamento do consumo de água, do movimento do revólver, da vibração do transformador, ou acompanhar o comportamento de uma luz de emergência, ou de um no-break, ou de um estabilizador, pode me trazer uma série de informações com as quais eu consigo levar soluções de maior valor e, portanto, cobrar mais, ou pelo menos reduzir os meus custos na hora que eu entrego isto para o cliente. Aqui só um caso, essa foi a primeira luzinha de emergência que a gente montou com os alunos antes de virar aquele produtinho. Só para vocês verem aqui. A linha em azul é movimento de pessoas na sala. A linha em vermelho é se a luz estava acesa ou não. Então, aqui, por exemplo, é uma aula à noite. Luz acesa, pessoas na sala se movimentando. Aqui foi a madrugada toda, amanheceu. Aqui é a primeira aula da manhã. Foi uma aula com retroprojetor. Por que eu sei? O professor acendeu a luz, depois deu aula só com a iluminação de penumbra, isso aqui é iluminação natural. Ou seja, o retroprojetor ligado. Desculpa. Retroprojetor é coisa da minha época. O projetor de slides. Depois ele acendeu a luz de novo e acabou a aula. Agora, olha que coisa interessante. Antes da primeira aula da manhã, a luz é acesa por um curto intervalo de tempo e há um pequeno movimento na sala. Isso é uma constante. Se você olhar, basicamente, todas as salas aparece esse comportamento. Algum colega consegue distinguir o que pode ser isso? Obviamente, nós estamos numa palestra, né? Então não vou fazer a interação. Mas isso aqui é, pelo nosso contrato com a empresa que faz o serviço de limpeza, sempre uma pessoa de manhã entra na sala e organiza a sala para que o professor possa dar aula. Isso aqui eu estou verificando que a pessoa passou de manhã. Então, primeiro, eu sei que ela foi. Depois, vamos supor que o professor aqui não tenha dado essa aula. Olha a limpeza acontecendo aqui antes de novo. Se esse professor não deu essa aula, a sala já estava limpa. Eu não precisaria ter um funcionário despencando lá do bloco G, onde fica a equipe de limpeza, até o bloco A, que é do outro lado do campus, onde fica esta sala em específico que estava sendo monitorada. Ou seja, eu estou fazendo uma gestão de demanda, eu estou fazendo uma gestão de pessoas para uma luz de emergência, que não tem nada a ver com gestão de pessoas. Quando vocês têm os no-breaks de vocês, os estabilizadores de vocês dentro dos escritórios, dentro dos parques Fabris, vocês estão lá dentro, isso tem muito valor. E talvez vocês consigam dali tirar informações que possam ser até comercializadas para outros possíveis consumidores desses dados. Aqui é um trabalhinho também que eu orientei, onde eu monitorava através de uma extensão. Imagina que você pegou o seu estabilizador, tirou da tomada e no meio do caminho colocou um adaptador. Isso aqui era a mesma coisa, só que para um ar-condicionado. Então, na verdade, eu media o consumo do ar-condicionado, media a temperatura da sala e eu criava índices de mérito para saber se esse ar-condicionado estava com rendimento bom ou não, para fazer manutenção preventiva de ar-condicionado. Um ar-condicionado, para manter os meus 25 graus, se ele está com o filtro sujo, se ele teve problema de vazamento do fluido refrigerante, ele vai começar a trabalhar num percentual maior. Ele consome mais energia para compensar esse problema. Se a sala tem uma janela quebrada e que o trinco não está fechando, ele consome mais energia. Essas coisas todas você consegue monitorar. Não é saber se ele está ligado ou desligado, mas saber o quanto ele está trabalhando para manter aquela condição. Depois nós passamos isso por uma inteligência artificial e a gente começou a aprender
coletar dados do ar-condicionado e aprender e predizer quando é que ele já devia ser ligado, porque eu já tinha entendido que tinha uma reunião que acontecia toda quarta-feira às 2h. Então, quando chegava 15 para as 2, ele já ligava o ar-condicionado e acertava o set point. Eu já tinha aprendido que às 10 horas terminava o serviço. Se o ar-condicionado estava ligado ainda, ele desliga o ar-condicionado. Aqui a mesma coisa com o IoT, só que um sensor desenvolvido, muito barato, de baixo consumo, usando painéis solares, em que a gente coloca em rios. Aqui tem uma ponte, é um rio aqui na região próxima, aqui é um piscinão. E o que eu estou medindo aqui, a fotografia tem uma resolução ruim, mas é uma haste aqui no piscinão, e eu estou medindo a distância da haste até a água, por ultrassom. E aqui na ponte eu estou medindo o nível do rio. Quando eu pego essas informações e começo a trabalhar com elas, eu consigo avisar a Defesa Civil se vai ter uma enchente ou não. Às vezes eu tenho uma chuva na cabeceira da serra, o sujeito do piscinão não ficou sabendo disso, vai esvaziar o piscinão, aí vai vir a água da cabeceira da serra, aqui em São Paulo os rios correm para o interior, o cara esvazia o piscinão, aqui é São Bernardo, aqui é Santo André, e aí eu alago São Caetano, que está na frente, por simplesmente não ter tido essas informações sincronizadas. Outro aspecto importante, além do IoT, deem uma atenção especial ao que a gente chama de Data Analytics. A gente usa muito aqui. Eu pego muito Data Analytics dos meus alunos, eu entendo onde é que eles moram, o que eles usam, como é que eles vêm para cá, as notas que eles tiram. E isso me dá uma série de informações. Quando eu estou falando de você entender o comportamento do nível de um rio, do movimento numa sala de aula, tudo isso tem a ver com Data Analytics, com como é que eu interpreto esses dados. Não importa se você é engenheiro, se você é da área de negócio, se você é da área de design, se você é médico, né, se você é de venda, se você é de jurídico, para e entende pelo menos o conceito por detrás do que vem a ser esse negócio chamado Data Analytics. Outra coisa importante, nasceu, por exemplo, daqui de dentro, uma empresa chamada ProIoT, em que hoje você quer rodar um protótipo, fala assim, poxa, mas eu sou uma empresa que faz manutenção de no-breaks. Eu tenho lá o meu parque de clientes, mas eu não tenho TI. Eu não quero ter TI. Você não precisa ter TI para fazer isso hoje. Tem empresas como essa, e tem outras também, que já te fornecem toda a estrutura de TI. E você monta ali os teus dashboards, você coloca ali os teus sensores. Então, não tem mais essa desculpa, você não precisa verticalizar tudo. Esse universo do IoT, do Data Analytics, ele é muito transversal. Rodar um protótipo hoje, falar para você, puxa, monitora um no-break para mim ver como é que eu estou usando, ou quanto meu cliente está usando esse no-break por semana. Eu quero fazer uma previsão de quando eu tenho que trocar a bateria dele. Montar um protótipo disso é coisa que em uma semana você monta. Não tem essa questão, eu vou ter de criar realmente uma estrutura de TI. Não precisa. Pode ser que você vá crescer e vai querer criar a sua própria estrutura, mas não há necessidade para testar isso. Tá? Alguns exemplos. Não é de novo no break, mas eu peguei a ver com energia. Esse cliente nosso, que trabalha conosco aqui no Instituto, ele faz painéis solares para alimentar sistemas de rádio em torres de celular. O que nós temos para ele? Naquela mesma plataforma, ele tem o mapa do Brasil, ele escolhe, aqui, por exemplo, ele tem 2 torres que estão sendo monitoradas. Ele aperta aqui em cima, apareceram as 2 torres. Se ele apertar aqui, vão aparecer 9 torres. Se uma torre está com problema, vermelho. Se uma torre está com suspeita de problema, amarelo. Quando ele escolhe uma torre, aí ele dá o zoom e mostra exatamente como é que estão os comportamentos dos vários elementos. Aqui são elementos de bateria, de conversores de tensão, dentro de cada torre. Eu poderia ter isso para, não vou dizer para no-breaks pequenininhos, para no-breaks de uso caseiro, mas no-breaks maiores, sistemas de estabilização maiores, você pode ter isso aqui como um parque. Você pode ter isso aqui, inclusive, via Abratene, o Brasil inteiro, mesmo que vocês sejam regionais nas suas atuações, se for o caso. Aqui eu pedi licença para o mesmo cliente, é um caso muito mais complexo. Mesma plataforma, isso aqui foi colocado para rodar em 1 mês. No caso aqui, a gente fez um sistema de movimento inercial para medir o movimento das torres de celulares. Então, aqui eu meço não só condições climáticas, temperatura, umidade, velocidade do vento, índice pluviométrico, mas eu também meço
o quanto uma torre translada e o quanto ela rotaciona. Okay? O que está acontecendo aqui? Os dados começaram a ficar tão interessantes que esse fabricante está pensando em mudar o modelo de negócio dele e não vender mais o equipamento. Ele vai dar o equipamento só pelo direito de estar no alto da torre. São torres de telefonia celular, tá? Por quê? Porque no alto da torre, ele coleta uma série de dados meteorológicos que outros clientes compram. Outros sujeitos têm interesse em pegar esses dados aqui para fazerem outras aplicações com eles. É mais ou menos a luz de emergência sendo utilizado para fazer uma gestão de demanda de equipe de limpeza. Aqui era só para mostrar, quando você olha isto aqui é cara de engenheiro. Vamos supor que eu fiz um painel desse para a tua equipe de manutenção verificar se o no-break está adequado ou não. Se ele for um cara que entende realmente de no-break, pode ser que esses dados todos façam sentido para ele. Aqui, o sujeito que não é um engenheiro de estrutura, ele olha isso, ele não entende o que está acontecendo com a torre. Então, você tem que fazer o desirability. Um outro, aqui o que foi feito? É um outro painel, onde esse pontinho aqui quer dizer a torre. Aqui é quando a torre está transladando. Imagina uma torre olhando de cima a minha torre. Enquanto ela estivesse mexendo aqui o pontinho no verde, tá bom. Saiu do verde, problema. Aqui é a mesma torre, só que em matéria de rotação. Quando bate vento, a torre torce. Se ela estiver rotacionando no verde, está ok. Entrou no amarelo, entrou no vermelho, equipe de manutenção tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Olha outro aspecto extremamente interessante. Uma empresa fundada por um colega professor nosso aqui. Estou olhando o tempo ali para mim não pecar no tempo. Lembra de novo aquele mesmo acelerômetro colocado no transformador, colocado no revólver? Aquele foi colocado na parte de baixo de veículos. São 100 veículos, 50 Ubers, 50 táxis. O que esses motoristas recebem? 50 litros de combustível como subsídio, né, para que eles possam rodar com esse dispositivo aí. O que esse dispositivo faz? Ele pega a vibração dos carros e hoje a gente entrega para a Prefeitura de São Paulo um mapeamento de todas as ruas, são 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo, todos eles mapeados, todos eles dizendo a qualidade do pavimento. Então, hoje, para você ter ideia, a cidade de São Paulo é R$ 1 bilhão de verba de recapeamento por ano. A prefeitura não tinha informação do que ela devia priorizar ou não. Dependia mais de que vereador reclamava mais para ele priorizar. Hoje não. Hoje ele tem um sistema onde ele consegue, você entra com o endereço da rua e ele vai dizer exatamente para aquela rua como é que está o histórico da condição de pavimentação. Essa empresa teve um investimento da FAPESP, é um órgão de fomento aqui da cidade de São Paulo, né? Já está no seu 3º ano de vida. Nós colocamos agora um sensor de luminosidade, então, além de medir o asfalto, ela também mede a qualidade da iluminação pública à noite. E agora nós estamos fazendo mais 2 produtos para medir vazamentos de rede de distribuição de gás encanado, com os mesmos veículos, e também fazer a medição de cobertura de telefonia celular na cidade. Aqui eu vou pular para não ficar enfadonho, mas depois a gente pode marcar uma outra oportunidade para mostrar. Aqui, só para fechar e ter uns minutinhos de conversar com vocês, alguns projetos em energia. Isso aqui é um i3, é um carro da BMW puramente elétrico, é um projeto que a gente faz junto com a Equatorial, com verba existe no setorial de energia elétrica um fundo, né, da ANEEL, que consegue fazer projetos desse tipo. O que nós fazemos nesse projeto aqui? Nesse projeto, deixa eu só passar aqui, ó. Eles chamam hoje de Smart Grid. Hoje, um carro elétrico, e esse é o nosso desenvolvimento, ele pode ser entendido como se fosse uma grande bateria. Então, o que já é feito em algumas partes da Europa, não ainda de maneira totalmente aberta, mas ainda em estudo, e está sendo proposto aqui no Brasil também. Você armazenar energia nos carros elétricos. Porque os carros elétricos, uma boa parte do tempo, vão ficar guardados também nas garagens. Então, talvez eu tenha um carro em casa, que a bateria dele está carregado, e no horário de pico, eu possa vender essa energia para a distribuidora. A distribuidora compra essa energia. Eu deixo de ter um relógio de força normal, eu passo a ter um relógio que a gente chama de relógio de 4 quadrantes,
que é um relógio que depois vocês vão ver numa outra figura. Ou seja, o meu carro vira um grande capacitor. E todos os carros elétricos do mundo viram um grande capacitor. E eu tenho essa energia armazenada, não de uma maneira concentrada, mas de uma maneira distribuída. E se eu aprender como é que é o comportamento do usuário daquele carro, eu consigo até trazer ganho para esse usuário, porque eu compro a energia na baixa, eu carrego de madrugada, e eu vendo essa energia de volta na alta, né? O nosso aspecto aqui todo é a parte de fazer essa coisa funcionar, e no caso aqui, por uma inovação também, foi colocada uma célula de combustível, não sei se os senhores conhecem, mas você alimenta o carro com álcool, esse álcool é reformado, o termo é esse mesmo, gera energia elétrica, a energia elétrica carrega as baterias do carro. Então, imagina um carro elétrico que eu possa carregar no posto de gasolina com etanol, que eu possa carregá-lo com álcool, né? Aqui é só um exemplo dele sendo carregado, a gente faz uma comunicação via Powerline Communication com o sistema. Esse aqui acho que é da ABB que a gente está usando. Deixa eu só voltar aqui, ó. Esse aqui já é um caso diferente. Esse foi um trabalho feito com o pessoal da Diamond, uma empresa parceira nossa, em Sergipe. Olha a dificuldade do sujeito, área rural de Sergipe. Ele tinha que ter equipes de medida, porque ele tinha que ter o cara medindo. O cara pegava uma picape e ia medir os relógios de força na área rural. O custo era caríssimo. Por quê? Na área rural, eu não tenho uma casa do lado da outra. Eu tenho propriedades rurais que são efetivamente, ou pelo menos, de médio porte. Então, o cara saía com a picape, passava o dia inteiro lá e fazia meia dúzia de medidas. Estou forçando, mas poucas medidas. Outro problema, zona rural de Sergipe. O sujeito deixou de pagar a conta. A equipe ia lá cortar a luz. Ele era recebido com espingarda. Então, precisava ir o sujeito para cortar a luz e mais uma picape de segurança para garantir a segurança do sujeito. O que nós fizemos uma proposta junto à ANEEL e recebemos verba para isso? Nós montamos uma rede LP1 de baixo custo, cobrimos a região num POC, fazemos a leitura remotamente, esses aqui foram os hardware desenvolvidos, isso sobe via essa rede LoRa, essa rede LP1, os nossos servidores fazem a conta do consumo, e se o sujeito não pagou, remotamente a gente corta e remotamente a gente liga. Para trazer alguma inovação, esse módulo aqui da esquerda também é um módulo de leitura de cartão de RFID. Então, na verdade, o que nós estamos rodando lá é uma prova de conceito, onde o cara pré-paga pela energia. Ele vai na lotérica, ele carrega o cartão com R$100, ele tem R$100 de energia elétrica, ele encosta esse cartão aqui, essa informação já sobe para o servidor e ele vai consumindo energia. Eu posso ter alguma coisa, não sei se faz sentido, me perdoe, eu não sou ainda um profundo entendedor do mercado de vocês, mas eu posso ter de comprar no break pré-pago. Eu deposito uma certa quantidade de créditos, não sei. Pode ser que no futuro eu venda essa questão da qualidade de energia, da estabilidade de energia ou da energia do meu no-break como um serviço e não como um hardware, né? Para fechar, só dar um exemplo aqui. Isso pode ser uma coisa interessante para vocês. Na questão de assistência técnica e de manutenção, uma série de empresas tem nos procurado para que eles possam fazer treinamento de suas equipes de maneira remota. Então, por exemplo, isso aqui é um laboratório de ensaio de motores que os alunos vão da casa deles. Eles reconfiguram toda a gestão eletrônica do motor, eles ligam o motor que está aqui dentro, por essas câmeras eles veem o motor funcionando, ele faz tudo da casa dele. A gente teve que aprimorar isso por causa da pandemia. Tá? Aqui vou dar um outro exemplo. Opa. Ixi, Maria. Eu acho que eu comi bola, que eu não estou conseguindo ligar. Isso aqui é um videozinho. Vou ficar devendo. Isso aqui é um videozinho de uma bancada também que os alunos controlam toda ela remota. Então, imagina que eu tenho um no-break grande, que eu preciso treinar a minha equipe na manutenção dele pelo Brasil inteiro. Talvez a solução hoje seja colocar isso num caminhão e eu ter que dar uma volta pelo Brasil inteiro para treinar as pessoas nisso. Não. Eu consigo fazer hoje um laboratório e a pessoa acessar remotamente esse equipamento, não é uma simulação, ele acessar remotamente esse equipamento e fazer um treinamento adequado. Vou pedir desculpas aqui, infelizmente não consegui comer alguma bola aqui nessa parte do vídeo. Era isso, meus queridos. Estou em cima do meu tempo, peço desculpas aí. Professor, excelente, excelente. Olha, Zé, obrigado.
Eu que agradeço, querido. Eu quero colocar aqui alguns comentários rapidamente. André, só antes de você colocar seus comentários, Claro. só posso fazer um lembrete aqui, pedir para o Bruno, ou para quem tiver o link aí, já colocar aqui no chat, para as pessoas, para a gente não esquecer, né, o certificado, isso, e quem também tiver dúvidas, insights aqui, além daqueles que já rolaram durante a fala do professor, também podem mandando aqui que a gente faz a ponte aqui, professor, olha, enfim, fica à vontade, André. Não, eu só queria comentar o seguinte, que no início você pediu desculpa para quem já tinha visto, que você ia falar de novo. É a terceira vez que eu vejo essa sua palestra, eu acho que ela devia ser igual à academia, eu devia ver 2 vezes por semana, assim, sabe? Porque a cabeça ferve, você vê a quantidade de ideias e de possibilidades, e aqui já viajando em tudo que a Abratene pode proporcionar. Você imagina esse final que você falou agora, imagina você ter um centro onde você pode capacitar os técnicos e eles operarem todo tipo de no-break, só que de forma remota. Você não precisa, porque hoje a gente precisa mandar os técnicos para o fabricante. E tem fabricante em Fortaleza, tem fabricante no interior de São Paulo, tem fabricante em Porto Alegre. Poxa, é um investimento que a gente, que na grande maioria somos pequenos empresários, é um investimento que às vezes compromete. Você tem uma equipe de 3, 4, 5 técnicos, você manda um, para depois mandar outro. Imagina reunir todos e conseguir fazer isso online. Enfim, fantástico. Outra coisa que eu queria citar aqui, que eu não conhecia, embora eu já tinha assistido, você sempre muda aí as suas palestras, né? Mas aquele caso da possibilidade adjacente do Kaufman. Tá. Aquilo eu acho que explica bem a Abratene. Porque, às vezes, algumas pessoas me perguntam, poxa, mas o que é a Abratene? O que vocês querem? E você começa a listar as coisas e parece pouco, mas eu sempre tive a certeza de que a quantidade de possibilidades que a Abratene vai trazer para o mercado é um negócio exponencial, é disruptivo. Então, acho que encaixa bem com esse pensamento, eu até anotei aí. Ela tem hoje, ela está resolvendo um problema, reunindo vocês, mas não vamos ficar presos nisso, vamos imaginar o que pode trazer de ganho a Abratene, né, como instituição de nexialista. Exatamente. Para fazer essas conexões. Né? É fantástico. Então, eu que agradeço a oportunidade. E avisar por último aqui que a sua sala de reunião está com a luz acesa aí, tá? Eu vi no painel. Eu vi. A sua luz está acesa. Deve estar. Agora, não sei se tem gente ou não, porque ele vai dar um aviso. Se a luz estiver acesa e não tiver ninguém, por 15 minutos, ele dá um aviso. Então, tem um contador hoje, para você ter ideia. No mês passado, foram 3.000 horas de luzes acesas, 800 horas de luzes acesas sem gente na sala. É claro que quando você está numa época de pandemia, às vezes você deixa a luz acesa por outros aspectos, para a pessoa já entrar na sala, a sala está iluminada, mas a gente tem esse controle, a gente tem esse número. Então, pode ser que você chegue à conclusão que o teu cliente está usando muito mais o no-break do que você está esperando que ele usasse, ou o estabilizador, ou a qualidade de energia é muito pior. Então, eu acho que deixar a cabeça fervilhando, como você bem colocou, André. Deixa a coisa... Dê asas aí à imaginação. Legal. Eu acho que a gente cumpriu aqui o horário, Isaac. Eu acho que eu coloquei agora o link aí para quem quiser solicitar o certificado, depois a gente vai enviar. E estamos abertos aí a perguntas. Dúvidas, perguntas, colocações, Coloquem um monte de gente colocou aí, ó. Professor, dá uma olhada, é um monte de elogio para as falas. Agradeço, agradeci aqui no chat. O pessoal também, aqui não piscou o olho aqui. Fico muito feliz que o pessoal tenha aprendido alguma coisa, né? Eu pelo menos, estou aprendendo muito aqui. Professor, a gente com certeza aprende muito com as falas do senhor, e essa coisa do nexialista, né? Eu sou apaixonado por esse conceito. Eu acho que você faz uma comparação muito feliz, assim, quando você traz a Abratene cumprindo esse papel, né? E outro ponto que me chama muito a atenção, né? Quando você traz a ideia ela também do design, né? A orientação centrada também nas pessoas, né? Você traz esse conceito na sua fala. E um outro ponto aqui, né? O mundo é líquido, professor. O mundo é líquido. O mundo é líquido, né? O mundo é líquido. É isso aí. Bom, tem dúvidas aí? O pessoal está mandando aí. Pessoal, não se esqueçam de copiar o link aí, ó. O pessoal já quer saber quando vai ser a próxima. Foi nosso ex-aluno. Muito obrigado, Thiago, por estar conosco. Excelente. Ó, o pessoal ali. De açaí. Eu adoro um açaí, obrigado. Vai sem granola. Vai sem granola. Excelente, pessoal. Muito bom. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo.
que Ó, está tem até o uma finalzinho pergunta aqui, com a tem uma gente. pergunta que eu acho que é pertinente. É aqui, ó, do Danilo Gaspar. Apenas empresas de serviço podem se cadastrar ou fabricantes também? Danilo, a nossa ideia na Bratene hoje é que seja somente para empresa de serviço ou representantes, né? Quem vende, comercializa, enfim. Mas os fabricantes vão ter uma modalidade para poderem se associar. A gente está desenhando isso, tem alguma possibilidade de associado honorário ou sociedade emérito, enfim. Mas para tentar viabilizar, porque a ideia é contemplar o fabricante, contemplar o cliente, contemplar as associadas. Mas, a princípio, a associação é para assistência até ATs, né? Como chamamos aí no... Bom, André, teve, eu acho que fabricante que colocou no chat aí que quer se associar. Então, a gente tem que acelerar aí essa modalidade. Exatamente. Porque, sem dúvida nenhuma, a Bratene ela vai conversar com todo mundo, né? Sim, sim. As empresas interessadas querem fazer um pré-cadastro, só lembrando aqui do e-mail, né, expansão@abratene.com.br, acessar lá o site abratene.com.br, lá tem um formulário também para o pré-cadastro e para as comunicações seguintes. Professor, gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer novamente, foi uma honra estar com vocês aqui, faço votos e vou participar da Abratene no que for possível, né, no que vocês precisarem da gente, por favor. Né, e vamos discutir essas ideias, estou aberto aí para contribuir quando vocês precisarem. Muito obrigado, professor. Obrigado Okay? mesmo Muito bom. pela gente palestra, pela parceria da Mauá. Eu acho que quem tiver, de novo, eu vou colocar, quem tiver o que não for de São Paulo, quem tiver a oportunidade de vir para cá e quiser conhecer o IMT, eu faço questão de ser o anfitrião e levá-los. Vai ser um prazer. Vai ser um não prazer. Sei passou uma pergunta aqui, mas eu nem consegui. Mas se alguém quiser depois mandar uma pergunta para o meu e-mail, lá que é o jcarlos@mauá.br, eu só peço um pouco de paciência para me ter tempo de responder, porque as demandas estão Pode mandar a complicadas, pergunta tá? por e-mail do senhor, professor? Pode mandar, querido. E se tiver por aqui, como o André colocou, é um prazer recebê-los numa visita para conhecer o campus, né? Podemos até fazer no futuro um pessoal especial da Bratene que vem até aqui, né? Poxa, faz uma uma visita para a Bratene e discutimos alguns slides que não deu tempo de discutir, a gente discute nesse dia também. Já está combinadíssimo. Fantástico, fantástico. Muito bom. Perfeito, queridos. Excelente, Legal. gente. Então, mais uma vez aqui, reiterando os nossos agradecimentos em nome de toda a Bratene, a presença do professor André. Lembrando que a Bratene ela tem um compromisso, sim, com o mercado vertical aí de no-breaks, mas ela também simboliza o seu nascimento conversando com todas as pessoas aí que se interessam por tecnologia e inovação, trazendo essa horizontalidade, né? E a gente, com certeza, vai se ver na próxima. Maravilha. Obrigado a todos, gente. Forte abraço, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Professor, acho que você está como anfitrião. Você Será que eu estou? encerra o evento. Por causa do... Como é que eu libero? Não, acho que se eu cair fora, eu libero. Você pode encerrar. Você pode encerrar que cai para todo mundo aí. Tá ok. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem Tchau, com gente. Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.